seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, e dos versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nos é trazido novamente este evangelho da multiplicação dos pães. Porém, hoje nós vamos ter um olhar diferenciado para ele, porque vamos pegar a primeira parte deste evangelho para trazer a meditação para este dia de hoje. Primeiro, quando Jesus desce da barca, que vê aquela multidão, Jesus tem um olhar de compaixão, um olhar de sensibilidade com a necessidade daqueles que estão ali à sua procura. E esse deve ter também o nosso olhar. O cristão, o discípulo de Cristo, ele tem que ter essa sensibilidade, esse olhar diferenciado, olhar ao redor para sentir a necessidade do outro, do próximo. Ter compaixão é também sentir a dor e o sofrimento do outro. Depois a gente vê a atitude de Jesus diante daquela necessidade. Quando Jesus chama os discípulos para que possam resolver, e os discípulos ali ficam ali como que sem saída também, porque não tinham como resolver aquela situação, não sabiam como resolver, na verdade, esta é a expressão, não sabiam como resolver. Jesus então olha para os discípulos e diz: "Dai vós mesmo de comer para eles." Ou seja, Jesus vai ali comprometer os discípulos a ter uma atitude. E Jesus hoje quer fazer também conosco isso, ele quer nos comprometer. Às vezes esperamos pelos outros. Tem uma expressão que diz assim: fazer caridade com o dinheiro dos outros é fácil, mas o que é que de fato eu posso fazer? O que é que eu coloco à disposição do outro que precisa também de mim? Então Jesus compromete os discípulos também a fazer alguma coisa. E é isso que este evangelho de hoje quer trazer para nós. Nos relembra a partilha, a multiplicação dos pães, se dá, o grande milagre se dá pela partilha, e quando se há partilha, as necessidades são supridas e ainda sobra alimento. Jesus quer provocar em nós também esta sensibilidade, este olhar de compaixão, o nosso compromisso também, sejamos ali também responsáveis, para também fazer alguma coisa, colocar à nossa disposição e ao mesmo tempo compreender que o milagre, que a bênção acontece pela partilha do pão. E quando partilhamos, todos são saciados e ainda sobra e não há necessitados no meio de nós. Uma boa segunda-feira, um bom dia e que Deus abençoe a todos.